Transgeneridade e os impactos na saúde mental, esse é o nosso tema de hoje. Eu vou apresentar meu convidado depois da vinheta. Meu nome é Adriana Santiago, eu sou especialista em neurociência, eu sou diretora do NUAP, Núcleo de Aplicação em Pesquisa da Psicologia, e estou recebendo aqui uma figura, uma personalidade. Jordan Lessa, ele tem 57 anos de idade, ele é pai, avô, é um sobrevivente, eu adorei essa maneira dele se descrever. Ele é autor de diversos livros sobre o tema, né? Sobre transgeneridade. E hoje a gente vai bater um papo sobre a vida dele, sobre o que é isso, né? Qual é a diferença em ser transgênero, transexual, se tem ou não diferença. A gente vai falar sobre esses 3 T's, né, da sigla LGBTQIAP+. Isso. Né? A gente vai falar sobre os 3 T's, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre ser, na verdade, né? Sobre ser. É basicamente ser. isso, ser. Né? Então, quem é você? A pergunta filosófica, além disso tudo que eu falei aqui, você tem um currículo tão extenso que não deu para eu contar exatamente tudo. O que mais você gostaria de acrescentar isso que eu disse sobre você? Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer pelo convite, né? Eu acho que o universo acaba trazendo a gente um encontro que é muito gostoso estar aqui hoje. Muito obrigado. Bom, eu sou uma pessoa que hoje posso dizer que plenamente feliz. Sabe? Aquela pessoa que está plena. Essa pessoa sou eu. Né? Academicamente, eu sou graduado em serviço social, como você falou. Agora eu estou fazendo uma pós de psicologia positiva, que eu acho que tem tudo a ver com o trabalho que eu já faço. Né? Vai me ajudar bastante, porque assim, a gente entende que quando a gente consegue alcançar um certo patamar, a gente não está completo, que a gente precisa fazer pelo outro. Né? E isso, para mim, me faz um bem tremendo. Eu não sei se é uma terapia coletiva, mas me faz muito bem. É terapêutico para você. É terapêutico, é. E assim, a gente fala do ser, porque a minha história ela é bastante, né? Eu costumo dizer que parece uma novela, parece história de ficção. Eu quero falar dessa transgeneridade e contando um pouco sobre a sua vida, né? Quando a gente fala dos impactos na saúde mental disso, né? Do ser individualizado. No episódio anterior a gente estava falando sobre a falta de identidade na questão do racismo, né? Da singularidade. Da singularidade, né? Então, assim... E eu queria falar sobre isso, como a sociedade ela não admite muito as diferenças, né? Como é que cria padrões de normalidade e vai tentando enfiar o sujeito dentro desse padrão, né? Inflexível. Sim. E a flexibilidade está no cerne do conceito de saúde mental. Quanto mais inflexível você é, mais doente mentalmente você está. Exatamente. Ok? Então, e às vezes adoece o outro, o indivíduo que não se encaixa nos padrões sociais esperados, por simples inflexibilidade, por absoluta inflexibilidade. Então você sofreu muito, né? Eu te pesquisei, você sabe que a gente é da mesma área, né? A gente Exatamente. É psicologia positiva, eu também sou especialista em psicologia positiva, então a gente está atuando na mesma área, que é a saúde mental também, né? Você trabalha necessariamente com isso. Então eu queria que você contasse um pouco da tua história, de quando é que você se percebeu, se reconheceu, eu diria assim, né? Isso. Homem. Então, primeiro eu queria, para eu não esquecer, que assim, o que me leva para essa pós da psicologia foi quando eu comecei a perceber que a gente precisa começar a falar também pelo lado de quem passou, né? De quem viveu. Então, assim, foram muitos os desafios que eu passei, internação em manicômio foram 2, justamente por essa questão da inflexibilidade. Numa época, e a gente está falando lá do início das décadas de 1980, né? Final de 70, início de 80, aonde tudo aquilo que fugia ao padrão, que era diferente, muito entre aspas, era simplesmente colocado à parte. Era internado compulsoriamente no manicômio, no hospício, o nome que a pessoa quiser dar. Isso era uma regra. Era a pessoa com síndrome de Down, era a pessoa com autismo, né? Uma pessoa com deficiência qualquer que fosse, os idosos, porque aí a família já não estava querendo também cuidar. E, naquela época, homossexualidade ainda era vista como homossexualismo. Considerada doença. Considerado doença, e com chancela do Estado, a família tinha esse poder de fazer a internação compulsória.
Então eu passei por isso, eu conheci o Com eletrochoque. quantos anos você foi internado? E como é que foi o processo, assim, para você? Como é que foi isso? Cara, muita coisa eu passei a entender depois dos meus 46 anos, que é quando eu me reconheço como uma pessoa transgênero, né? Como um homem trans. Foi com 46 anos. Então tem pouco tempo. E foi através, você vê que coisa louca, né? 12 anos. E você vê que coisa louca, porque assim, foi através do primeiro homem trans brasileiro operado, que era o João W. Neri, que era psicólogo. Então a psicologia sempre teve na minha vida. Né? Quando ele lança, ele traz o Viagem Solitária 30 anos depois, que foi um livro dele, que ele trabalhou esse livro a vida toda, que ele passa 30 anos no ostracismo, quando ele faz a retificação de nome e gênero. Ele perde o título dele de psicólogo, ele perde o título dele como professor, passa a trabalhar em outras atividades, até taxista, para poder ser quem ele era. Ele faleceu em 2018, já nos deixou. Mas eu tive esse privilégio de ter um contato muito próximo com ele. Então, quando eu assisto o João, e aí a importância da representatividade, quando eu vejo o João falando do livro, da vida dele, eu me reconheci naquela história. Ele foi fazer isso num evento que teve em Maricá. Bom, então antes dos 46, você diria o quê? Você se reconhecia como uma mulher lésbica? É Não, isso? antes dos 46 anos, eu me reconhecia no não lugar. Sim, você não tinha nem esse Não. espaço. Por quê? Eu sofri muito na infância, e aí a gente toca na questão que eu gosto sempre de frisar da criança trans, que é uma polêmica hoje. Eu fui uma criança trans, que naquele momento, naquela época, dentro daquele contexto que a gente vivia, não se falava nesse assunto. A gente é bem contemporâneo, né? Né? É muito recente tudo isso. Então, assim, eu passava por situações de que, pra você ter uma ideia, eu só fui perceber que eu não era um menino igual aos outros meninos, eu já tinha 9 anos de idade. Porque eu, por acaso, estava em Minas, tomando banho de rio, eu e os primos, e aí a sunga de um dos meus primos caiu na água, eu não me lembro exatamente por quê, e eu vi o corpo dele. Eu vi um corpo masculino, cisgênero, pela primeira vez. Aos 9 anos. Aos 9 anos. E quando eu olhei, eu falei, por que ele tem aquilo e eu não tenho? Então eu sou um menino diferente. Veja, eu não deixava de ver um menino, eu só era um menino diferente. Depois, quando vai chegando ali perto dos 11, 12 anos, começa a questão da puberdade. Mudança de corpo, e aquilo me apavorava. Então, quer dizer, eu fui uma criança trans, fui um adolescente trans. Quando eu começo a demonstrar orientação afetiva sexual, que era gostar das meninas, me apaixonei por uma menina do colégio, aí eu passo a ser visto como uma pessoa, uma mulher lésbica. Hoje a gente fala desfém. Né? Eu me passo a ser visto como uma pessoa desfém, ainda que com um estereótipo muito feminino. Muito, muito masculino, aliás. Por que não fala mais lésbica? Porque as nomenclaturas vão mudando e essa também está mudando. Mas né? não há nenhum problema em permanecer. Não, porque o L tá lá, né, na nomenclatura. Inclusive, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. A gente vai pesquisando para aprender mesmo, né? Eu pesquiso, porque as coisas vão se atualizando, não é, Jordan? Eu aprendo todo dia. Todo dia. Eu estudo há 32 anos, eu estudo. Quer dizer, antes de já estudar, estou falando de psicologia, comportamento humano. Então a gente vai se adequando. Pelo menos eu estou me esforçando. Eu acho isso maravilhoso. Você está no caminho certíssimo. Né? Conte comigo sempre que você precisar. Você sabe que a gente estava falando o lance da Ludmila, né, Ribeiro, que eu amo, sou apaixonada, né? Djamila Ribeiro, tá? Eu falei Ludmila, Djamila Ribeiro, porque ela fala sobre o lugar de fala, né? Sim. Eu não tenho a tua experiência, nunca terei a sua experiência, mas eu sou empática à sua dor. E a Djamila fala que o lugar de fala não é como as pessoas dizem. Não é que você tenha que ser preto para falar de racismo. Nem que eu tenha que ser Você pode exatamente. Você pode falar, o que você não pode é se colocar no lugar do outro. Mas falar, ser um aliado, ser um empático, isso é fantástico. Eu nunca vou ter a tua dor, né? Agora, eu imagino que seja muito difícil passar por isso. Por esse lugar do querer aprender, do querer entender, de chamar a gente para esse bate-papo, isso é fundamental. Sim. Né? Infelizmente, a gente está vivendo num momento em que tem muita gente por aí falando, fazendo reunião. Eu te digo isso porque chega para mim essa informação, tá? Poxa, uma pessoa que é médica fez aqui uma palestra, ou fez uma roda de conversa, que uma das pessoas que estava assistindo, conhecedora do assunto, levantou e saiu da sala, porque aquela pessoa que estava ali para se apresentar estava falando tudo errado. E aí, Jordan, o que a gente faz? Gente, quando for assim, é necessário que a gente pelo menos esteja junto. Sabe? Porque aí você vai falar da tua parte técnica, da tua parte teórica, do trabalho que você desenvolve, e eu vou complementar com a coisa da vivência, do dia a dia, que são coisas que você não vai alcançar. Então, eu acho que esse é o caminho.
É ter essa humildade. Claro, né? da ignorância, de dizer, olha, eu ignoro alguns pontos, né? Tô me esforçando. E dos dois lados. Sim, ignoro aqui, estou me esforçando a beça para poder melhorar, porque Exato. a minha intenção é essa, né? Eu quero sair dessa vida melhor do que eu entrei, porque vai que tem outra. Não é? Não é? Vai que, eu não sei. Pelo menos vou fazer bom uso dessa aqui. Pelo menos eu tento, né? A gente vai tentando. Então, trazer esse tema aqui para o Saber em Pauta, para mim, é importante. E falar de maneira que qualquer pessoa possa entender, democratizar o saber, para mim, é fundamental. Então, a gente precisa falar disso com clareza, né? Essa sua dor, por exemplo, né? Eu trabalho agora com orientação parental também, eu formo orientadores parentais. E por quê? É falar de maneira simples. Ontem eu estava falando que eu estou fazendo a orientação parental. E por quê que eu estou trabalhando? Eu estou formando orientadores parentais, justamente para tentar minimizar esses esburacamentos que a parentalidade causa, mesmo sem saber, para as crianças. Então, eu estou utilizando a neurociência, a psicologia positiva, a terapia do esquema para orientar. Tem um livro que já está na revisão, que é sobre isso. Meu filho está dando defeito e agora? O que significa isso? Né? Foi o que seus pais pensaram. Está dando defeito. E é óbvio que não é defeito que se dá. É um título meio impactante, mas não é a criança que dá defeito, é o adulto que não está sabendo lidar. Não está preparado para aquilo. Para lidar. Então, seus pais não tiveram preparo. Como é que foi essa história da primeira internação? Como é que foi? Nossa, foi... Na época, eu devia ter uns 13 anos. Assim, era uma família de classe média alta pra época, morava em Copacabana. Pra você ter uma ideia, eu estudava no Cícero Pena, que é um colégio na Avenida Atlântica. E eu já vivia esse não lugar. Porque na escola, que também é uma coisa muito importante de ser dita, né? Eu não brincava com os meninos porque era menina. E não brincava com as meninas porque eu parecia menino. Então eu não tinha amiguinho. Né? Inclusive no meu canal eu estou falando muito sobre isso, que as pessoas entenderem que não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que a gente não tem controle, assim como você não controla ser branco, ser preto, né? Ser homem, ser mulher, ser alto, ser baixo, é a mesma coisa. E aí eu comecei a entrar numa roda viva, porque naquela época, a gente está falando lá de final de 70, início de 80, não se falava, como até hoje ainda é, né? Tabu falar de sexualidade. E as coisas estão acontecendo, e eu estou nesse não lugar. Tinha trabalho de grupo, e vamos fazer um trabalho em grupo aqui na sala. Quem fazia trabalho em grupo comigo era a professora. Inclusive, ou seja, o excluído. Totalmente. O excluído, não tinha marginalizado, quem. Totalmente. Né? Marginalizado. Até que chegou um momento em que eu me apaixonei platonicamente por uma colega de escola. E aí, porque eu via ela com o namorado, eu sentia ciúme do casal, até que eu me liguei que o meu ciúme não era ele com ela, era dela com ele. E aí eu desesperei, né? Porque eu não sei se é com todo mundo, mas comigo acontecia da gente achar... Primeiro, você acha que você tá doente. Porque você não vê outros iguais a você. A gente não tinha, vou falar para os mais novos, que a gente não tinha internet, não tinha celular. Sim, não sabe. A gente não tinha informação como a gente tem hoje. Sobrevivemos. A gente é no máximo uma máquina manual de datilografia. Exatamente. Então a gente não tinha informação. Você não via essas pessoas... na TV, você não tinha internet, você não via circulando durante o dia, então o que eu achava? Que eu estava doente, que eu era realmente uma aberração, que aquilo estava errado, que aquilo não podia acontecer comigo. E nisso, ao mesmo tempo que estava acontecendo, que também era uma coisa de onda naquela época, a gente conheceu a maconha. E aí eu falei, caramba, agora eu estou fazendo duas coisas erradas. E teve um dia que eu cheguei pra minha mãe era uma pessoa que trabalhava durante o dia, fazia faculdade à noite, quase não tinha tempo pros filhos, e aí a história dela também é uma história bastante complicada, que eu só vim descobrir o cerne disso tudo quando eu completei 50 anos. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, eu preciso falar com a senhora. Ela... E aí você tinha que idade? Eu tinha 12 para 13 anos. 12 para 13. Eu preciso falar com a senhora. Eu não quero papo com criança. Mas eu preciso falar com a senhora. Gente... Eu não tenho tempo para falar com você agora. Ou seja, a falta de escuta, né, e amor... Deixa eu logo te indicar o outro livro, Amor 2.0, da Bárbara Fredrickson, que é uma pesquisadora da psicologia positiva, que vai dizer e vai comprovar que amor é atenção. Quer dizer, então, se você ama teu filho, dê atenção para ele. Porque nesse momento foi um momento de desamor. Quando você pergunta, pede sua mãe, vem cá que eu quero falar. E ela diz não, foi um momento de desamor. Exatamente. E aí, quando vem a terceira vez que eu precisava falar, né, eu olho para ela e falo assim, bom, então você não quer me ouvir? Como se eu dissesse isso para ela, né? Eu tô gostando de uma menina do colégio, tô fumando maconha.
de chofre, assim, para que ela logo... A resposta dela, vai pro quarto, só sai de lá quando eu mandar. E aí eu fui pro quarto, fiquei de castigo 2 dias, só saía do quarto para comer, para ir ao banheiro, tinha uma funcionária que trabalhava na casa e tomava conta de mim o tempo todo. No sábado, ela entra no quarto com uma tia, que era médica, e diz pra mim assim, olha, se arruma que você vai sair com a gente para ir a um lugar. Eu me arrumo, saio com elas me levam num lugar em Botafogo, que hoje em dia já não existe, foi fechado na década de 90, era visto como um depósito de gente, e era como se fosse uma consulta de um psicólogo, e ali eu fico. Ali eu fiquei 1 semana, o suficiente para eu sair de lá quase sem andar, né? Porque 15 minutos depois que eu entrei no quarto, internado, veio uma enfermeira com um copinho assim de café, com um monte de comprimido dentro, um copo d'água, e ela espera para ver se você ingerir aquilo tudo. No final de 1 semana eu fui tomar café da manhã no refeitório, quando eu fui botar o pão na boca, a minha língua enrolou, veio parar aqui atrás. Eu enfiava o dedo assim para tirar e não conseguia. Aí eles me pegaram, me deram um banho, me deram medicação, chamaram uma ambulância e me levaram para uma segunda internação, que era para desintoxicar dessa primeira. Então as coisas aconteceram dessa forma, eu fui levado pela minha mãe. Nessa segunda, na primeira noite, tô eu sentado assim, porque essa segunda parecia um clube. Ainda existe até hoje. Mas essa segunda foi porque aí você voltou, quer dizer, você estava dando defeito. Isso. Você estava dando defeito, sua mãe entendeu dessa forma, e aí Isso. ela te levou para consertar No... uma oficina de gente que acabava comigo, né? E aquilo que eu falei, né? Naquela época, tudo que dava defeito, que era diferente, né? Que a família podia, de repente, se sentir envergonhada. E cabe a gente lembrar também que tudo sobrecaía. Desculpa, deixa eu falar uma coisa que eu tive 3 vezes vontade de te abraçar. Sinta-se abraçado. Eu sou muito emocionada, eu sou uma pessoa emocionada. Mesmo depois de 32 anos de experiência clínica, eu trabalho com isso, mas eu me emociono. Porque eu uso o amor, sabe, assim, para trabalhar. Isso é muito importante. Aí eu me sinto abraçado. Isso. Sinta-se abraçado mesmo, de verdade. Aqui. Deixa eu só segurar aqui, porque é fato. Bom, e aí, na segunda vez... E aí, na segunda vez, eu tô nessa clínica que ela ainda existe até hoje chama-se Casa de Repouso, né? Eu acredito que seja diferente do que foi naquela época. Aí eu tô sentado assim, essa tinha quadra de esporte, salão de jogos, era um negócio VIP. Um spa. Era um spa. Eu tinha um quarto individual, tinha TV a cores no quarto, era suíte. Para aquela época isso era supra-sumo, né? Uhum. E aí eu tô sentado assim do lado de fora no jardim à noite, conversando com uma pessoa que também estava internada. E de repente eu tenho aquela reação de novo, meu músculo veio parar aqui atrás. Que a gente estava falando da terapia do riso, né? Uhum. Essa pessoa que estava conversando comigo achou que eu estava rindo. E aí ele começou a rir também. E eu fazendo sinal para chamar a enfermeira. A emoção que contagia, né? E eu fazendo sinal para ele chamar a enfermeira, porque eu tava tendo aquela reação outra vez, foi difícil ele entender o que estava acontecendo. Mas aconteceu isso também. E aí eu fiquei ali, nesse segundo lugar, eu devo ter ficado uns 3 meses, e foi nesse lugar que eu conheci o eletrochoque. Né, que ainda tem uma vertente da medicina que acredita que criando novas sinapses neurais vai mudar o seu jeito de ser. É como se o problema estivesse na fenda sináptica. Exatamente. E não tá. O problema da depressão, eu insisto nesse tema, né? O problema da depressão está na história do sujeito, não está na fenda sináptica. Aliás, FDA americano mesmo, né? O antidepressivo, ele só funciona para casos gravíssimos de depressão, para levantar o sujeito, mas ele não cura a depressão. É só para tirar ele da cama. O antidepressivo não cura a depressão. O que cura a depressão é a ressignificação dessa história trágica que o sujeito traz. Exatamente. Então, a depressão é uma questão histórica, né? Então, a gente tem que ver isso como o processo terapêutico, ele auxilia nessa ressignificação. Exatamente. Né, eu aí, acho. Aí você tomou eletrochoque. Aí tomei o eletrochoque, que é uma sensação de estar, né? Porque passa aquele gel, bota os eletrodos, tem uma descarga elétrica, aquela coisa toda. E eu tava acordado mas eu não sentia o corpo. Porque a descarga elétrica, ela enrijece e ela relaxa o músculo ao mesmo tempo. Eu evacuava e urinava, eu via que meu corpo estava fazendo isso e não tinha controle. E depois disso eu apaguei. Isso aconteceu porque minha mãe mandou eu me arrumar, porque ela ia me levar para casa para passar o Natal em casa. Eu subi para pegar minhas coisas e quando eu desci ela não estava no saguão da clínica. Ela tinha ido embora. Deixou um presente para mim e foi embora. Entendeu? E aquilo eu surtei, que eu acho que como qualquer ser humano, sim, né? Eu devo ter jogado a mochila no chão, eu devo ter xingado, eu devo ter feito alguma coisa assim, e foi o suficiente para conhecer o eletrochoque. Quando eu voltei, a gente já tinha passado, já estava no ano seguinte,
E aí, na primeira semana do ano seguinte, foi que ela foi lá e me tirou. E dali começou a situação de rua. Quanto tempo você ficou, então? Eu fiquei uns 3 meses lá, nessa última clínica. Aí, saindo dali, eu voltei pra casa, a relação já não existia. Aí era um tal de vai pra rua, vem pra casa e foge, que aí eu fugia de casa e voltava. Morava na rua? Assistiu? Depois eu passei a morar na rua, porque aí eu fui expulso de vez. Gente, é a 4ª vez que eu tenho vontade de dar um abraço hoje. Porque eu acho que é um exemplo, assim, sabe? Cara, eu me emociono de verdade. E aí? Aí foi morar na rua, Jovem. E aí... Você tinha irmãos? Cadê seu pai nessa história? Bom, aí a gente vai ter que fazer um outro podcast pra eu te contar essa outra história. Coisas, mas só pra saber da intervenção. O pai via e os irmãos? Meu pai via tudo, mas meu pai não opinava em nada. Ele não tomava nenhuma atitude. Ele tentava, por vezes, até me proteger. Porque tinha uma história muito maior por trás disso, que destruiu o casamento deles logo de início. E o meu pai não tomava nenhuma atitude por isso. Eu só fui entender isso muito mais tarde. Ele se tornou um alcoólico, né? Ele faleceu já tem 27 anos. Ele sempre dizia assim pra mim, quando você tiver 18 anos eu vou te contar uma história que você vai entender tudo isso. Mas isso não aconteceu porque ele foi morar em Juiz de Fora. E quando eu entrei pro serviço público, nas minhas primeiras férias eu ia lá conversar com ele pra ele me contar essa história. Não deu tempo, porque foi quando ele faleceu. E eu só vim saber a história do que tinha acontecido e o porquê disso tudo ter acontecido quando eu completei 50 anos. Eu tô curiosíssimo de saber da história. Pois é, então, é uma história que explica muito do que eu passei de violência, não justifica, mas me ajudou a continuar ressignificando tudo isso. Né? O meu interesse pela psicologia, o trabalho que eu desenvolvo, o que eu procuro fazer é mostrar exatamente isso para as pessoas e para todas as pessoas, independente de serem LGBT, de ser trans, todas as pessoas. Porque eu acho que todo mundo passa os seus bons pedaços, Sim. Cada um no nível, né? Ninguém está isento. O que diferencia é como é que você vai administrar isso que aconteceu. Eu, de uma maneira, eu poderia dizer que genuína, porque nessa idade eu não tinha a menor ideia do que eu mesmo estava fazendo, de ressignificar o que acontecia comigo, hoje eu entendo que eu não me colocava naqueles lugares. Aconteceu tudo o que aconteceu, não foi fácil, mas eu não me colocava naqueles lugares. É como se aquilo para mim fosse passageiro. Hoje, quando eu olho para o meu passado, e é importante, né, eu falo isso para as pessoas trans, principalmente dos trans masculinos, que para mim não existe a falecida. Porque eu não posso jogar 46 anos da minha vida e dizer que começou tudo agora. Pelo contrário, eu uso tudo isso para dizer que o Jordan que existe hoje, ele existe porque ele passou por tudo aquilo. Então eu ressignifico tudo isso para fortalecer quem eu sou hoje, para poder continuar. Esse que é o pulo do gato. Né? Não que eu seja um gato, mas é o pulo do gato. Tem que aproveitar. Você quer um elogio? Jordan, você é um gato, Jordan. Já é pai, avô e a gente, né? Tem que aproveitar, né? 57 anos. Tem que aproveitar. Então, mas só para te pincelar muito rapidamente. Essa história toda acontece porque, na realidade, a família que eu conheci não era... Eu sabia, com 12 anos eu soube que eu era adotado. Aos 50... eu descobri que uma pessoa que era ligada à família veio me contar. Foi na época que teve a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Foi quando eu lancei meu primeiro livro. Foi quando eu conduzi a tocha olímpica. E aí essa pessoa que é da família leu o meu livro. Quando eu cheguei em casa ela estava chorando. Eu fui perguntar por quê. Ela falou assim, olha, eu não tinha lido seu livro ainda. Não sabia o que você estava passando aqui no Rio. Eles são de Minas. E aí eu perguntei, mas como assim? Não, eu tenho uma história então que eu preciso te contar, que você vai entender tudo isso. Na realidade, a pessoa que eu conheci como mãe é minha irmã. O homem que eu conheci como avô é meu pai biológico. O homem que eu conheci primeiro como pai, depois como padrasto e por último como cunhado, era o homem que eu chamei de pai a vida inteira. Gente, mas que coisa complexa, Pois é. garoto. A gente Pois tem é. que desenhar aqui para eu poder entender. É quase o que aquele tá meme acontecendo. da Tedesco, cheio de cálculo. Tem uma música assim, eu acho que é João Bosco, que fala que o É irmão isso. da minha mãe. Jesus. É isso. E eu só fui descobrir isso com 50 Ou anos. seja, você viveu uma vida de mentiras. Tudo o que aconteceu na minha vida de violência aconteceu porque um dia o patriarca da família pulou a cerca. Teve um filho fora do casamento. E naquela época, é bom a gente lembrar, né?
Que a gente lembra os que estão aqui no planeta há mais tempo e a gente informa os mais novos. Eu sempre falo isso. É isso aí. As mulheres não tinham direito a nada. A mulher, para trabalhar fora, o pai tinha que autorizar, ou o irmão tinha que autorizar, ou o marido tinha que autorizar. Então, quando tinha um patriarca, ele fazia o que ele queria e as mulheres da família tinham que dizer amém. E a família ele era o patriarca e o resto era só a mulher, que era a esposa e as 3 filhas. Ou seja, o resto era resto. Exatamente, literalmente. E aí ele tem um filho fora do casamento e traz esse filho pra dentro. Porque, no caso, né, a pessoa que eu conheci como mãe tinha acabado de casar. Não morava no Rio e ele me leva pra ela para que ela me registrasse como filho, que é o que antigamente chamava adoção à brasileira. Ela me registra como filho. Então, assim, o casal recém-formado já leva com ele uma mancha. Isso destrói o meu pai, porque ele passa por cima do poder dele de marido. Destrói o casamento da minha mãe. Quer dizer, o pai adotivo. É, meu pai adotivo. Sim. Né? Destrói seu pai adotivo, porque é bom a gente arrumar. Ó, o pai adotivo, que não é o pai biológico, que era o seu avô. Isso destrói o casamento. E você imagina, aí eu consigo ressignificar também, por isso que eu falo que isso explica... Isso você só sabe aos 50. Aos 50. Há 7 anos. Há 7 anos. E aí onde eu falo que explica, mas não justifica, né? Porque você imagina a violência que essa minha mãe e irmã passou de olhar todo dia para aquela criança, que era eu, e sabendo que eu sou o bastardo irmão dela. E aí essa criança ainda cresce de uma forma diferente, fora dos padrões esperados. Era muito pra cabeça dela. Pois é, e a ideia da exclusão também aí, gente, é muita exclusão, então, né? Tudo teve aí um contexto, o desamor, a falta de afeto, a exclusão, tudo teve um contexto muito maior que começou lá em 1967 por causa da mentira. Né? E aí por uma covardia, por uma covardia, por uma mentira, né? Até por uma questão nas minhas ressignificações, porque assim, filhos bastardos. Verdade, desculpa, só para falar da covardia, o que você representa agora, né, para mim, no meu entendimento, quando eu olho para você, uma coragem absurda. Isso não significa não ter medo, você sabe. Sim, disso, sim, né? claro. Mas significa uma coragem absurda, porque falar sobre isso, estar nas redes sociais, contando essa história trágica, né? Isso requer coragem, porque não é para qualquer um. É porque eu acho que a gente precisa, né? Estou indo da terapia que me ajudou a chegar aqui. Isso, a terapia ajuda muito. Né? Me ajudou muito a chegar aqui para poder falar isso de uma forma mais tranquila. E eu vejo isso acontecendo até hoje. Eu vejo as pessoas sofrendo por essas questões até hoje. Sabe? É preciso falar porque a internação compulsória ela continua acontecendo. Porque a expulsão de casa continua acontecendo. Porque as famílias não têm noção de como isso afeta a vida dessa pessoa lá na frente. Hoje, depois de muita terapia, depois de muito autoconhecimento, depois de muita análise, eu entendo que, por exemplo, a minha vida financeira é afetada por causa disso. Você sabia que eu passei 10 anos fazendo palestra sem ganhar um tostão? Até eu entender que eu trocava aquilo que deveria ser minha prosperidade financeira pelo afeto que eu não tive quando era criança. Que aquela criancinha que a gente tem... aprovação e reconhecimento. Exatamente. Que você tinha quando você estava no palco. Então eu tive que entender isso para poder mudar o meu jeito de trabalhar, porque eu abraço, mas não paga boleto. Então eu precisei entender isso. Olha como é que afeta. Sabe? E outros campos, né, da minha vida, outras áreas. E a privação emocional te leva a um autossacrifício, né? A relação de afeto com as pessoas, que é sempre em busca para preencher uma lacuna. Eu precisei morar... Quando eu fiz 50 anos, eu fui morar sozinho. Eu fui morar... Sozinho, eu fui morar numa república aqui em Niterói, só com um homem cis, onde ninguém sabia que eu era trans, porque eu precisava entender que homem eu estava me tornando. E o que eu ia fazer com essas informações todas que eu tava. Sabe? Aqui você tem 2 saídas. Ou você se desespera ou você resolve. Aí, vamos lá. Na cronologia, na linha do tempo, no que for possível, obviamente, né? Você foi pra rua, então morou na rua. Morei na rua. E como é que você foi pro serviço social? E aí, como é que... Então, eu fui pra rua. Da rua, eu me tornei mochileiro. Fui viajar para o sul do país, eu e uma turma que vivia na rua, que eu sempre falo, fazer nada aqui, fazer nada em outro lugar dava no mesmo. Então a gente foi para Argentina, fui para Olavarria, nisso eu tinha 15 anos. Mas como é que você ganhava algum dinheiro para... A gente ia de carona, parava nas fazendas, aí você se propunha a fazer alguma coisa, ajudar o fazendeiro. Olha, eu conheci tanta gente bacana.
Eu comi tudo que você puder imaginar, sabe? De comidas diferentes, pessoas diferentes. Isso naquela época, né? Hoje eu não sei se eu faria isso. Porque quando a gente é jovem, a gente é inconsequente. A gente não tem medo de nada. E eu tava com uma turma que era muito legal. A gente era muito unido. Ninguém te procurou não, Jordan? Você foi pra rua, foi morar na rua, tua mãe não procurou, teu pai... E teu avô, que é seu pai? Não, completamente ausente. Completamente ausente. E interessante é que ali em Copacabana... É uma absoluta privação de afeto. Sim, total. Uma absoluta Total. privação Até de para eu afeto. aprender a amar foi difícil. Para eu aprender primeiro a me deixar ser amado foi difícil. Sabe, eu passei muito tempo da minha vida sendo um canalha. Eu acho que o termo exato é esse. Até eu entender que eu não sabia nem ser amado, me deixar ser amado, e eu também não sabia amar. Você não aprendeu na infância. Hoje eu aprendi a fazer isso. Hoje eu tenho um casamento estável, eu tô há 6 anos casado, e minha mulher tem uma paciência absurda comigo. Mas eu falo pra ela, a minha esposa conhece um Jordan que ninguém conheceu antes. Porque hoje eu estou pleno, hoje eu estou inteiro, hoje eu não estou mais num não lugar. E antes eu tava nessa... É como se você estivesse dentro de uma máquina de lavar, batendo o tempo inteiro, sem saber onde você vai parar. Era isso a minha vida. Mesmo assim, ainda consegui encontrar alguns caminhos. Né? Eu sempre falo que eu não tive um mapa, eu não tive ninguém que me guiasse, eu tive que fazer meu caminho sozinho. E é muito mais difícil você... Primeiro que sem saber de onde você veio. Sim. Que você não sabe o ponto de partida. E aí fica difícil você caminhar se você não tem um ponto de partida. E fazer esse caminho do agora. A sua mãe barra irmã, ela tá viva ainda? Não, todos já faleceram. E ela sabe que ela soube que você soube? Não, ela faleceu em maio de 2016, eu soube dessa história. A Olimpíada, se eu não me engano, foi em agosto, novembro. Foi quando eu soube. Ela já tinha falecido. Você perdoa? Eu tô com o maior medo de falar sobre Não, gratidão pode perguntar. atualmente, tá, Porque eu gente? trabalho Tô com a muito- gratidão. Não. Mas a gente fala do perdão numa perspectiva da psicologia positiva. Perdoar não significa isentar o sujeito da culpa, não significa voltar a conviver, não significa nada disso. Não é sofrer de amnésia. Não é sofrer de amnésia, perdoar. Eu desconstruo esse conceito Sim. no poder terapêutico do perdão, ok? Não se deve conviver com o abusador, nem anistiar nenhum tipo de crime Exatamente. por conta... O perdão é noutra perspectiva. A gente fala em psicologia positiva numa outra perspectiva, né? Então, tá ali o poder terapêutico do perdão, se vocês quiserem conferir. Tem na Amazon, lojas americanas e tudo mais. Bom, mas voltando à questão, você acha que você perdoa? Eu tenho certeza absoluta, sabe por quê? Porque, primeiro que foi antes dela falecer. Porque a gente não tinha mais convivência. Né? Depois que eu saio da situação de rua, que eu viajo, aí eu volto pro Brasil, eu já estava prestes a fazer 16 anos, e aí eu sofri, só para terminar essa parte, pra você entender o restante. Eu sofri o que hoje a gente conhece como estupro corretivo, né? E eu só descobri que eu estava gestando com 21 semanas de gestação. Isso na rua, nessa condição? Não, eu já tinha vindo da Argentina pro Brasil. E seu fenótipo era feminino? Você se vestia como... Não, sempre masculino. Eu era exatamente o que eu sou hoje, só que eu não tinha barba. E tinha cabelo, né? Se eu te mostrar as minhas fotos de antes... Desculpa. Se eu te mostrar minhas fotos de antes, você vai ver que não tem diferença. A diferença é o cabelo que caiu e a barba que cresceu. Por conta da questão do hormônio. Do hormônio, da questão hormonal. O João, quando me conheceu, eu demorei 2 anos para começar a fazer qualquer modificação. Eu conheço o João em 2013, passo 2 anos pesquisando a respeito e só vou fazer alguma coisa de transição em 2015. E a primeira coisa que eu fiz foi a cirurgia da mama, não foi o hormônio. O hormônio eu só comecei em 2016. E o João falava assim pra mim, você nem precisava usar hormônio. Porque eu sempre fui uma figura muito masculina. E quando eu sofro essa violência... Eu estava trabalhando como diarista na casa de um senhor que me acolheu, e ele foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. E quando dava final de semana, porque a gente sofre, mas não tá morto também, né? Eu arrumava um dinheiro, eu ia na boate, eu ia namorar, a vida que segue, eu tinha 16 anos. E numa dessas saídas, a gente tinha era um ponto de ônibus num bairro da Zona Oeste do Rio, que ficava no final da rua onde eu morava, e a gente bebia um refrigerante misturado com cachaça, chamava samba. Né? Eu lembro dessa época. Pois né? é, porque beber nos locais era muito caro, então a gente fazia antes. E eu já estava acostumado com isso. Nesse dia especificamente eu bebi uma dose dessa bebida e não me lembrava de mais nada.
No dia seguinte... Provavelmente botaram alguma coisa ali. No dia seguinte, eu tava machucado, tava sujo, tava num chão de terra batida. E eu fui pra casa, o dia já tava claro. O seu Geraldo não tava em casa. Eu fui tomar banho. Eu costumo falar que pra mim que foi o banho mais longo da minha vida, que parecia que a sujeira do mundo tava grudada em mim. E me calei. Eu nunca contei pra ninguém. Primeiro porque eu achava que eu era culpado do que tinha acontecido. Segundo que eu não queria passar a vergonha dos outros a me apontarem e dizer, ah lá, tá vendo? Gosta de homem, pô, sabe, esse tipo de coisa. Imagina. E aí, Jordan, com o tempo passando, eu comecei a ter muito pelo no corpo. Eu tinha 16 anos. Era dependente do plano de saúde da minha mãe. Já não convivia com ela. Mas fui procurá-la para ela me levar ao médico. Então, quando eu chego e procuro e falo que está acontecendo, ela me leva no endócrino. Aí chega lá na consulta, ele passa aquele gel na barriga, vem com aquela maquininha, na época o computador era aquele de tubo, né? A imagem era só um tracinho preto e branco. Pois é, nesse tracinho preto e branco, que era a ultra do meu filho, eu tava com 21 semanas de gestação e ele de dedo na boca. Aí eu olho pra tela, eu não sei se naquela época foi proposital, porque hoje em dia está sendo muito usado para a questão do anti-aborto, né? Eu não sei se naquela época foi essa a intenção, eu acredito que não. E aí, quando eu vejo meu filho na tela, minha mãe tá assim em pé do meu lado e pergunta pra mim, você quer? Eu pago, você faz uma microcesárea e tira essa criança. E eu falo pra ela que não. Naquele momento ali, eu já sabia que eu era adotado, eu não sabia da história toda. Eu acho que o que passou pela minha cabeça falou, peraí, mas a única ligação que eu tenho, certeza, nesse planeta todo é com essas crianças que eu tô gerando, independente da forma como foi. E aí eu decido não abortar. O meu agressor, enquanto me violentava, ele dizia pra mim, você quer ser homem? Então eu vou te ensinar o que é ser um homem de verdade. Ou então eu vou te fazer mulher pra você ser uma mulher de verdade, porque você precisa de um homem como eu. meu Deus. É o tipo de coisa que se escuta nesse momento. Sim. Então, Você assim, não pegou um homem bom, ou porque você, né, vou te transformar. É de uma cafonice. Um crime tão hediondo. Tão hediondo, é tão absurdo isso, Que né? te deixa... Eu não suporto. Que te deixa consequências para o resto da vida. Da vida. Porque por mais que eu tenha ressignificado, né? Aí meu filho, dali minha mãe me oferece então para ir para casa dela, para fazer pré-natal, para ter o bebê lá. Eu vou para casa dela, faço o pré-natal, meu filho nasce e eu tô voltado especificamente para ele. Com 4 meses, uma amiga minha na hora do almoço, uma amiga mesmo, ela pede, eu queria conhecer teu filho e tal, passa aqui para você conhecer meu filho. Nisso alguém liga para minha mãe e diz que eu tô botando uma mulher dentro da casa dela. Ela aparece do nada, fazendo um escândalo, mas essa minha amiga já tinha saído, porque realmente ela estava em horário de almoço. E ela me bota pra fora de casa de novo, ela me expulsa de novo. Aí eu vou lá, preparo as coisas do meu filho, tô saindo com ele na porta, ela toma ele e fala assim, você vai, meu neto fica. E me toma ele. Uma semana depois eu achei o documento que com essas datas. Eu só fui descobrir isso quando eu escrevi meu livro, que eu achei esse documento. Ela tava lá com aquele documento de guarda da criança, de responsabilidade da criança. Ou seja, aquilo foi premeditado. Porque ninguém em uma semana consegue a guarda de uma criança. E ela conseguiu. E me deu um papel para assinar dizendo que eu estava abrindo mão do meu filho por não ter condições morais e financeiras de estar com ele. Olha, eu vou te falar, João. Eu tinha 17 anos quando você nasceu. Nossa Senhora, quer dizer, uma dureza, né? É ir para um lugar da absoluta exclusão. Que saúde Total. mental existe? Como que, né? Você mantém a saúde mental nessa história? Mas aí eu também não toda, sei né? como. É por isso que eu falei a você. Quando eu... com tudo isso acontecendo e eu vivendo nesse não lugar, porque assim, eu era uma figura muito masculina que não era bem visto no meio das mulheres lésbicas. Que tipo, por que precisa ser tão masculino assim? Eu cansei de ouvir isso. Então, caminhoneiro, assim? Sabe? Chega um ponto de eu de repente sair com alguém, aí a pessoa fala assim, Jordan, Jô, meu apelido sempre foi Jô, antes de ser Jordan. Que inclusive eu quis preservar o Jô, porque eu já tava com 46 anos pra trocar. Imagina, se fosse Paulo, ia ser muito mais difícil das pessoas acostumarem. Então foi estratégico escolher o Jordan. E aí a pessoa fala assim, Jô, eu adorei estar com você, mas não sei, tem alguma coisa em você assim que você é muito homem. Seja menos. Você é muito masculino. Sabe? Eu gosto de mulher, você não é feminino. Aí eu ficava assim, cara, mas como é que eu faço? Eu não sei se é diferente.
sabe? E eu só fui entender tudo isso quando eu conheci o João em 2013. E aí começa a minha transição, começa a mudança toda. Então hoje, por que a psicologia para mim é tão importante? Por que eu me proponho fazer o trabalho que eu estou fazendo? Né? Essa é a minha proposta de abrir o canal novo para poder falar dessas coisas de uma forma mais séria. Já aproveita e diz qual é o canal pra gente não deixar então, final, é lá, para não esquecer. Então, tá lá no YouTube, é o Jorda Faria, Vida Real Sem Filtro. Tá? É isso que eu tô falando aqui, que eu falo lá. E aí a gente vai trazer umas pegadas de como é que você faz para sair disso tudo. Como é que você ressignifica isso tudo. Como é que você embrulha todo esse pacote de maldade para poder chegar hoje, ser um escritor, ser palestrante, ser servidor público, né? Seu pai, seu avô. Porque assim, dessa gestação gerou meu filho que fez 40 anos agora. Né? Eu tenho 57, ele tem 40. Como é que é a relação com ele hoje? Já foi melhor. Piorou? Porque ele não aceita a transição. Aí já é uma outra história. Ele não aceita a transição. E aí você tem que fazer todo um trabalho de entender que a opinião do outro é do outro. Ele tem o direito. Tem. Sabe? Eu tenho que entender isso. Nesse canal novo, inclusive, tem uma playlist que eu coloco assim, são cartas para o meu neto. Porque eu quero que meu neto, na idade que ele puder, que ele escute o avô dele, saiba quem é o avô dele pelo que o avô dele está dizendo, não pelo que irão dizer. E a gente sabe que a internet, ela eterniza a gente. Em algum momento, o meu neto vai assistir um vídeo desse e vai lembrar. E eu já falei pro meu filho, depois você explica para ele o nosso distanciamento. Sabe, ele vai fazer esse ano 7 anos. Então eu tenho um filho com 40, um neto com 7, fruto daquela violência. E aí, pra gente fechar, que eu sei que o teu tempo tá corrido, o que é mais impressionante e o que as pessoas às vezes me perguntam e que às vezes eu também nem consigo entender muito bem, mas o que é fundamental para ter ressignificado tudo isso. Eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Mas não é esse Deus de barba branca que fica sentado no trono, não, tá? É esse que está aqui dentro, é essa fonte, é isso que eu acredito. E tudo que acontece na vida da gente, por pior que pareça, tem um propósito, embora a gente não entenda. Eu vejo que a minha história começa com uma mentira. Essa família disfuncional, né, dos pés à cabeça, ela é destruída por uma mentira. Eu sofro uma violência e gero um fruto. Esse fruto me gera um neto. E talvez, quando eu neguei aquele aborto, quando eu me neguei por razões muito pessoais, é bom falar que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, eu acho que a pessoa que é dona do corpo decide o que vai fazer com ele. Mas eu, pessoalmente, tomei essa decisão por N situações, principalmente por saber que eu já era adotado, mas para mim também tem um lado espiritual nisso tudo. Porque eu sempre falei assim, gente, não tem explicação humana pro que aconteceu na minha vida. Porque é muita coisa de uma pessoa só. Qualquer outra pessoa no meu lugar ia ter enlouquecido. Sim. Mas eu tô aqui inteiro. O mais próximo da sanidade possível. Né? Que sanidade total ninguém tem. Jordan, tem uma questão, a gente vai voltar aí, que é a parentalidade. Os pais, às vezes, acham que os filhos devem cumprir as suas expectativas, Sim. atender as suas expectativas. Ontem eu fui dar uma palestra numa escola sobre isso, né? A relação parental, como impacta na saúde mental das crianças. A gente projeta nos filhos, né? Claro. E vamos parar com isso. O filho não nasce para servir as Ele é um outro indivíduo. É exatamente uma singularidade, né? E é preciso. E aí vem a neurociência hoje provar que as inteligências são múltiplas, Sim. né? Os são 9, né? são individualizados. O Gardner fala sobre as 9 inteligências, né? Está pesquisando, e aí outros pesquisadores estão vendo outro tipo de inteligência. Ninguém é bom em tudo, ninguém é inteligente em tudo, e ninguém nasce para atender as expectativas dos Sim. pais. Os pais, por isso que eu falo, ter filho não é para qualquer um. Não é mesmo. Não é para qualquer um. Os pais têm que se perguntar, para que eu quero ter uma criança? Se for para atender as suas expectativas, nem Se é para ser pai e mãe, é quando a gente fala da adoção. Você quer adotar por quê? Porque o seu desejo de ser mãe ou é para cuidar da vida daquela pessoa? Na verdade, nem pergunto por quê, eu pergunto para quê. Qual é a função de um filho na sua vida? Sim. Né? Porque o porquê joga para trás, para que joga para frente. Exato. Então, fala, para que você quer ter uma criança? Porque se quer ter... Vamos lá combinar, vamos pesquisar, porque fazem curso para tudo, Jordan. Fazem curso para casar, para ser padrinho, batizar, menos para ser pai e mãe. Então a gente deveria começar com curso para pai e mãe. E é por isso que o NUAP tem uma formação em orientação parental.
uma formação que a gente vai, a partir da neurociência, da terapia do esquema e a psicologia positiva, orientando essa parentalidade. Já vai ser meu próximo curso, né? Poxa, isso é muito legal. A gente vai orientando essa parentalidade como agir de acordo com a ciência. O mais difícil, eu acho, que para os pais é abrir mão dessa perspectiva, dessa projeção. Né? Por exemplo, quando o meu filho racha comigo por causa da questão da transição, para mim foi um sofrimento muito grande. Porque, poxa, eu abri mão, eu optei por deixar essa vida vir. Né? Aí, de repente, eu falei, não, peraí, ele é outra pessoa. Não é do jeito que eu queria, mas ele é outra pessoa, ele tem o direito de ter a opinião dele, ele tem o direito de não concordar, ele é um homem adulto. Sabe, o que eu posso fazer com isso? Ok, a opinião é sua, vamos esperar no futuro. Né? Para fechar o que a gente estava falando sobre a questão da mentira, eu vejo que começou com a mentira, aconteceu tudo isso, aí vem o meu filho, vem o meu neto. E o meu neto fecha esse ciclo. Porque ele tem uma família estruturada, ele é um garoto que estuda, ele mora aqui em Caraí, estuda no MV1, tem aula o dia inteiro, aprende tudo, então ele tem uma outra formação familiar. Né? A minha nora, ela é professora da rede MV1. O meu filho é chefe de TI de uma multinacional, ele está tendo uma outra vida. Então ali, com o meu neto, acabou esse ciclo e começou em mim, termina naquele que eu gerei e que gerou. Sabe? E a vida é muito doida, né? É isso que eu vejo. É dessa forma que eu significo isso. Com isso, né? Tem uma força de caráter da psicologia que é que eu prefiro, que é a integridade. Né? A gente precisa ser inteiro, porque eu acho que você veio sendo despedaçado por questões ambientais, né? O não acolhimento, a não validação das suas necessidades emocionais e tal, enfim. E você veio tropeçando, né, em diversas situações tenebrosas e muito graves, né, incluindo internação e tal. E hoje você é uma pessoa íntegra nesse sentido do inteiro, né? Você se sente assim? Eu me sinto inteiro, por isso que eu falo inteiro e pleno. Com o diferencial, eu não perdi tempo catando caquinho. Que eu acho que essa que é a diferença. Eu não vou ficar procurando onde é que meus caquinhos caíram para eu poder juntar tudo. Você não fica no ressentimento, né? Porque quando não se perdoa, e eu tenho muito cuidado de novo para falar desse tema, a gente ressente, a gente fica ali, sentindo mais uma vez a rejeição, sentindo mais uma vez. Você faz um ciclo daquilo. Porque o cérebro não faz a menor diferença entre o que você imagina, pensa e o que é verdade. Que você vive. Então, o cérebro, você vai ativar suas emoções negativas quando você ressente aquela história. Exatamente. Por isso que eu falo, eu não revivo o passado, porque o passado ele só fica sendo no passado se você deixa ele lá. Eu hoje conto a minha história, é diferente. Tem a questão, quando você falou do perdão da minha mãe, eu perdoei a minha mãe antes dela falecer, uns 3 anos antes. Nós tivemos uma conversa definitiva. Eu fui na casa dela e eu falei tudo que eu queria falar, ela falou tudo que ela queria falar, e no final eu falei pra ela, olha só, eu te perdoo. Aí ela, mas eu não quero o seu perdão. Aí já não é um problema meu. Sim, isso não tem nada a ver com... Eu tô tirando de mim, porque eu não quero levar isso na minha vida, eu não vou carregar esse peso, eu estou liberando esse perdão pra você. Porque você teve uma vida muito difícil. Você se tornou uma mulher muito amarga por tudo que te aconteceu. E ela tinha uma doença gravíssima. Ela teve outros filhos depois? Ela tem o meu irmão, e agora só existe da família, que na realidade é meu sobrinho, né? Uma confusão. O primogênito dela, ela tinha uma doença muito rara chamada síndrome de Gorlin e Goltz. E o primogênito dela tem essa mesma doença, que é hereditária, por um gene defeituoso lá e tal. E teve a caçulinha, que era minha irmã Adriana. Esse nome pra mim é muito, muito querido, que se foi na Covid. Nossa. Então só ficou desse núcleo familiar eu e esse irmão. Inclusive eu fiz uma postagem uma vez no Instagram falando que assim, o preconceito tá matando meu irmão. Porque ele me detesta, ele é preconceituoso, ele me chama de aberração. Ele foi ensinado a não me amar. É a 10ª vez que eu quero te dar um abraço hoje, garoto. Ai, meu Deus do céu. Ele foi ensinado a não te amar. Sim, porque uma das consequências dessa doença é o câncer ósseo, câncer de pele e o déficit intelectual. Então ele foi ensinado a me odiar. Ele ficou, agora tem 3 anos, internado no hospital, sendo que a única pessoa que ele tinha para cuidar dele era eu. E aí, quando eu fiz a postagem falando que o preconceito mata, mas não só aquele que é alvo do preconceito, mata também aquele que... O preconceituoso. O preconceituoso.
Que é o que estava acontecendo com ele. E aí voltamos à questão, no cerne do conceito de saúde mental, estão dois elementos fundamentais, autonomia e flexibilidade. Se você não consegue ter flexibilidade de pensamento, se você não consegue admitir o mundo nessas evoluções, a gente precisa evoluir, cara. Exato. A gente precisa evoluir. Você fica rígido e adoece. Eu não sei por que as pessoas se preocupam tanto com coisas que não lhe dizem respeito, não é a vida dela, é o direito do outro. Que coisa mais louca. As pessoas são muito... A gente está perdendo muita energia, o mundo está entristecendo. Isso me preocupa muito. Depois da pandemia para cá, isso piorou muito. Né? Nós estamos muito mais depressivos, muito mais tristes, muito mais isso, muito mais... Mas peraí, gente, vamos dar um tempo de assistir tanta televisão? Sabe? Eu sempre falo assim, todo dia tem uma sementinha que germina. Como ela não faz barulho, ninguém presta atenção. Todo mundo olha para a árvore que cai. Sim. E aí a gente está falando isso. Até a gente precisa mudar isso. Porque filogeneticamente a gente está habituado e é uma condição mental a dar mais atenção ao que está negativo do que o positivo. Você imagina se eu fosse dar atenção negativa? Eu não estava aqui. Por isso que a psicologia positiva preconiza que um dos exercícios diários mais interessantes é o exercício da gratidão. Sim. Por quê? Porque a gente se força a olhar o que é negligenciado, o que acontece de bom na nossa vida. Exato. Porque a nossa espécie precisa se manter. Então a gente, segundo a Fredrickson, né, também tem uma relação de 3 a 5, dependendo de onde você está, do ambiente que você está. A palavra negativa tem um peso 5 vezes maior ou 3 vezes maior do que a positiva. Sim. E é por isso que o exercício da gratidão faz você lembrar que tem coisas boas que você vive. É um exercício que eu faço sempre, né? Por exemplo, eu acordo, quando eu vou trabalhar, eu acordo 3 horas da manhã. Quando eu tenho algum compromisso na parte da manhã, eu acordo às 4, como foi hoje. E essa minha primeira hora, ela é de higiene pessoal, de meditação e justamente disso. A primeira coisa que eu faço de manhã é sentar na cama e agradecer pela noite de sono, por estar respirando, pelos meus braços, pela minha perna, por poder levantar da cama. Às vezes as pessoas ficam esperando uma coisa grandiosa para agradecer. Pois é. E são os detalhes que a gente deve agradecer. Sabe? Isso faz toda a diferença. Que aí você sai de casa, você tomou um banho, tomou um café, agradeceu, saiu revestido. Aí acontece o que acontecer na rua, você já vai olhar aquilo de uma outra maneira. Você vai olhar e falar assim, gente, mas isso é tão pequeno. Isso, e as pessoas, acham grandiosas, elas negligenciam o fato de ter... Acontece uma coisa ruim, mas já aconteceram 5 boas. Elas negligenciam as boas e só dão atenção porque não praticam o bom. Porque não praticam esse olhar, o foco no positivo, né? E às vezes, minha vida tá toda ruim. Não, tem uma parte da sua vida que não tá legal. Uma vez meu filho falou uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueci. Ele fala umas coisas assim, a gente tava no carro, aí eu tava reclamando de alguma coisa, ele olhou pra mim e falou assim, pô, cara, eu não te entendo. Já teve uma época que você não tinha o que comer, você não tinha o teto sobre a tua cabeça, o que tá ruim? Aí eu fiquei olhando pra cara dele, falei, sabe, você tem razão. Ele, pô, pensa comigo, quando você tem um problema, você já tem 50% da solução, que o problema você já sabe qual é. Você só precisa se preocupar com os outros 50%, que é a solução. Então você não tem mais que pensar no problema. Exatamente. Sabe, essas coisas assim são muito simples pra gente pensar na vida. E essa mudança de perspectiva, né? Foca na solução em vez de... É igual, às vezes você tá jogando energia fora. Aí eu fui contratar um cara que a gente está abrindo uma clínica presencial, tá, gente, agora, para orientação parental, porque meu foco é nisso. Ah, meu Deus, já tô vendo que ele vai trabalhar. Porque olha só, prestem atenção, foi do nada? Não. O que eu percebo? Eu comecei a falar, não terminei. O que eu percebo? O resultado desse esburacamento da parentalidade que nem sabe que está errando tem como consequência depressão, ansiedade, tentativa de suicídio, enfim. No meu consultório, alguém me pergunta, você atende criança? Eu só atendo criança de 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68. Porque as pessoas param de crescer quando falta o amor. Então, tangenciar, falar dessa parentalidade, falar com esta parentalidade, para mim é o que interessa, com o pai, com a mãe, com o educador. Perfeito. Sabe? Trazer a ciência, a psicologia positiva, a neurociência e a terapia. Porque no fundo é essa criança da gente que tá lá ressentida, que tá lá largada. É sobre isso. Então, Jordan, o meu trabalho é um trabalho ideológico nesse sentido, né? Eu acredito muito que a gente pode mudar o mundo com as nossas pequenas Fantástico, ações, isso eu sabe? também, é o que eu acredito. Pretencioso?
pelo menos eu tenho aqui uma intenção, se eu puder fazer um pouquinho, mudar a vida de uma pessoa, para mim já está muito bacana. Viu? Eu acho muito bacana. Olha, eu não sou psicólogo, né? Eu sempre falo que eu faço um acolhimento emocional. Eu já atendi uma pessoa pelo WhatsApp. E isso me dá um prazer, uma sensação de que está no caminho certo. Eu acho que é isso. Né? Por isso eu fui para o serviço social e agora para a psicologia positiva, porque eu acho que isso vai complementar tudo que eu já faço, de forma intuitiva. Eu atendi um rapaz que mora em Uberaba. Uhum. Ele estava com um copo de chumbinho do lado e resolveu fazer uma chamada de vídeo para se despedir de mim. Aí eu comecei a conversar com ele e teve um momento, porque assim, eu também não sou muito de passar a mão, não. Tem coisas que eu sou mais... Eu falei pra ele assim, você faz um favor pra mim, depois a gente já ter conversado muito, você tá onde? Eu tô na sala. O que tem do outro lado da sala? Ah, tem uma mesa, tem uma cadeira. Faz o seguinte, muda de lado pra mim. Fala comigo do lado de lá. Só isso que eu falei pra ele. Aí ele, mas pra que não? Faz isso que eu tô falando. Aí ele foi e passou pro outro lado da sala. E ele no vídeo. Eu falei, agora me diz, desse lado, você tá vendo o lado de lá? Onde você tava? Ele, tô. Não mudou? Você precisou morrer pra isso? Ele, não. Mas o que você tá querendo dizer com isso? Que às vezes você só precisa mudar. Sair da onde você tá, sair dessa perspectiva que você tá vendo. Porque a linha que separa a vida e morte, ela é muito tênue. Uhum. É 1 segundo pra você fazer uma besteira, mas também é 1 segundo pra você esquecer essa besteira. Uhum. Sabe? Ainda falo pra ele assim, você tem todo o direito de fazer com a sua vida o que você quiser, porque ela é sua. Porém, eu acho que você pode fazer muito mais se você não tomar essa atitude agora. Sabe? E é um recado que eu deixo pra todo mundo, principalmente para as pessoas que estão se sentindo oprimidas, que estão passando uma situação de medo, de dificuldade, principalmente a população LGBTQIAPN+, que as pessoas me perguntam assim, Jordan, o que te trouxe até aqui? Só existe uma expressão para resumir o que me traz aqui. É não desistir. E por isso você se chama de sobrevivente. Né? É isso. Gente, olha, eu não tenho nem como te agradecer, porque assim... eu acho ótimo, eu acho que essa proposta, né, de esclarecer, na verdade, de trazer luz a uma questão tão importante, que as pessoas se incomodam tanto. Nada incomoda mais ao ser humano que a sexualidade alheia. Sim. Né? Às vezes a sexualidade do próprio indivíduo é completamente comprometida, né? O desejo também é comprometido, mas o dedão está em riste. O dedão está lá em pé, exatamente, prontinho para condenar alguém. Né? Então eu acho assim, trazer isso à baila, trazer esse assunto, para mim é muito importante aqui no nosso canal. Só para lembrar que o Saber em Pauta é patrocinado pelo NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, e lá tem atendimento social também, sabe, Jordan? É muito interessante, o Brunão vai colocar aqui o telefone, se vocês estiverem precisando de atendimento, estiverem em sofrimento, tem atendimento social, tem atendimento comigo, tem outros psicólogos também. Agora, no atendimento social sou eu quem supervisiono, sempre pautado em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, ou seja, são pessoas que estão absolutamente antenadas com as coisas, com as melhores coisas que agora, né, em termos de ciência, que tem aí na atualidade, a gente está fazendo para poder acolher, para poder minimizar essas dores causadas por uma parentalidade, provavelmente, que não tem nem noção. Exatamente. Da consequência. É o preconceito pelo desconhecimento. São atos equivocados pelo total desconhecimento e pelo medo. Que às vezes o medo de errar faz com que você cometa um erro maior ainda. Pois é. E a consequência vai ser lá na frente. Então, Jordan, você já falou do seu canal, pode falar de novo. Tuas redes sociais, fala... Então, na minha rede está tudo como @JordanLessa, que é para eu mesmo não esquecer. Mas tem um H aí no Dan. O Jordan é com DH, que é engraçado que quando eu botei o DH era de desenvolvimento humano, você acredita nisso? Quando eu fui fazer a troca do nome, né, porque as pessoas falam assim, por que você botou Jordan, é um nome tão complicado? Porque o meu nome anterior não era um nome feminino também, eu poderia ter deixado. Mas ele era um nome que era a junção da pessoa que eu conhecia como pai e a pessoa que eu conheci como mãe. Eu troquei o meu nome porque o meu nome anterior me lembrava da mentira. Não foi por causa do nome. Né? E aí, podia ter ficado, mas foi por causa disso. Aí eu escolho Jordan com DH. E pessoal, por que com DH? Porque é de direitos humanos, de desenvolvimento humano. Direitos humanos também serve. Direitos humanos também serve. DH tá certo. É sobre isso. E o canal é o Jordan Faria. Por que trocou? Porque Faria é o meu segundo sobrenome. E esse canal, ele não é um canal de palestrante, não é o canal do escritor.
Ele é o canal pra gente falar isso que a gente tá fazendo aqui. Sabe? Sobre a vida real sem filtro. Não tem lá, não boto estúdio, eu não faço muita edição. É pra falar essas coisas, para as pessoas botarem lá no comentário as suas dúvidas, né? Para responder desta forma o que acontece. Como é que é? É o outro lado dessa moeda. A gente fala de saúde mental por uma perspectiva da técnica, da teoria, do médico e tal, mas a gente também precisa falar de saúde mental pelo lado de quem passou por aquilo. Pois é. Que eu acho que isso é importante. Como é que você se sentiu? Essa vivência, né? Exatamente. Não foi só eu que passei por isso, né? Tem muita gente que passou por isso. Como é que você ressignificou isso? Como é que você continua encarando, sabe? É isso. Pois é. Eu te agradeço muitíssimo. Nossa, eu então... vou pedir, se você chegou até aqui, já se inscreve e assina aí o sininho, aperta aí o sininho de notificação, compartilha esse momento aqui, esse podcast com quem você acha que precisa, porque é muito importante, né? Dar luz. Foi muito prazeroso. Foi muito prazeroso. Um grande beijo, muito obrigada. Valeu, gente.